programa Igreja Militante pela Rede Século XXI de novo entra na sua casa, como fazemos todos os dias, às 7h25 da noite e às 7h20 da manhã, sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil, Questões de Fé. Continuamos a nossa catequese sobre os sacramentos e estamos no sacramento do batismo. Hoje começamos uma série de 4 ou 5 programas sobre esse argumento muito interessante. O batismo é necessário para a salvação? Veremos que sim. Mas isso vai suscitar uma outra questão. E aqueles que sem culpa não têm acesso ao sacramento, podem ser batizados? A Igreja, ao longo dos séculos, desenvolveu, não sem fundamento na Palavra de Deus, a doutrina segundo a qual o sacramento do batismo é necessário para a salvação. Seja o batismo sacramental, isto é, com água, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o batismo de sangue, aquele no qual não existe uma celebração com a dispensação da forma sacramental e com a água, mas o batismo que tem como matéria, por assim dizer, a efusão de sangue, o derramamento de sangue daquela pessoa que, por causa de Cristo, tendo ouvido a palavra de Cristo, tendo aceitado a pessoa de Cristo, manifestou o propósito de ser batizado, mas antes de ser batizado, foi sacrificado, foi imolado, foi martirizado, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. São os pagãos que sucumbiram por causa de Cristo, na fidelidade a Cristo. Mesmo não tendo sido batizados com água em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, foram, porém, batizados com sangue. Segundo as palavras de Jesus, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Assim, aquele que, sem ter sido batizado com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, demonstrou a sua amizade a Jesus Cristo, derramando o seu sangue por causa dele, foi martirizado por causa de Jesus, foi perseguido por causa de Jesus e morreu. Neste caso, ele foi batizado com a efusão do seu próprio sangue. Ou melhor, o próprio sangue de Cristo derramado na cruz, no momento em que ele sucumbiu, deu a morte por causa de Jesus, ofereceu sua vida a Jesus, na fidelidade a Jesus, ali ele foi batizado. E também o batismo de desejo, aquele ou o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu responsável, que sem culpa não teve acesso ao sacramento do batismo, mas se ele soubesse da existência do batismo, ele o pediria. Ou ainda, houve já um desejo implícito de tão logo possível, tanto quanto possível, imediatamente, na primeira oportunidade, aquela criatura seria batizada, e ela não chegou a consumar esse seu desejo, ou o seu pai ou a sua mãe não chegaram a consumar esse desejo, e tal criatura morreu antes do tempo do batismo, antes de ser batizada, batismo de desejo. Veremos então nos próximos programas essa doutrina muito bela, consonante com a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, na força do seu Espírito, a tríplice distinção do sacramento do batismo, batismo sacramental, batismo de sangue e batismo de desejo. Nesse sentido, é lapidar a afirmação da Igreja, o sacramento do batismo é necessário para a salvação.